Em uma reviravolta chocante, a rainha Camila deixou a nação incrédula ao cair em prantos durante uma transmissão de televisão ao vivo, anunciando sua renúncia dos deveres reais. O momento, repleto de emoção crua, provocou ondas de choque na monarquia e no público. O que levou a essa decisão inesperada? Foram as crescentes pressões da vida real ou algo mais profundo? A verdade por trás de suas lágrimas foi revelada agora. A decisão da rainha Camila de se afastar de seus deveres reais surpreendeu a nação, deixando o público e os observadores da realeza a par de suas implicações. Seu anúncio emocionado, feito ao vivo na televisão com voz trêmula e olhos cheios de lágrimas, revelou motivos profundamente pessoais por trás de sua renúncia. Camila falou sobre o enorme impacto que os desafios recentes tiveram sobre sua saúde, sua família e sua paz de espírito. Essa reviravolta inesperada se tornou um momento crucial na história da monarquia, provocando perguntas sobre o que realmente levou a essa decisão. Foi o incessante escrutínio público, as tensões dentro da família real ou o ressurgimento de controvérsias passadas? Uma mistura complexa de resistência, julgamento e perseverança marcou a jornada de Camila, de forasteira à rainha consorte. Quando ela se envolveu pela primeira vez com o rei Charles III, a percepção do público britânico sobre ela foi fortemente moldada por seu papel no rompimento do primeiro casamento dele com a princesa Diana. Esse foi um problema que lançou uma longa sombra sobre sua imagem pública. Apesar de seus esforços para reformular a forma como era vista, a percepção arraigada do público de que ela era a outra mulher perdurou por muito tempo depois que ela e Charles se casaram em 2005. Enquanto eles seguiam em frente como um casal, construindo uma vida juntos, Camila permanecia aos olhos do público como uma figura controversa, sobrecarregada por um legado do qual não conseguia se livrar facilmente. Durante anos, Camila trabalhou incansavelmente para se apresentar como um membro dedicado e leal da família real, assumindo deveres reais e se esforçando para conquistar um papel significativo dentro da monarquia. No entanto, apesar desses esforços, ela nunca escapou totalmente do estigma de seu passado. A pressão para defender constantemente sua posição dentro da família real era implacável, e isso teve um impacto pessoal. Seu papel na vida do rei Charles, tanto como esposa quanto como companheira, era frequentemente analisado pelas lentes do drama histórico e do fascínio do público pela princesa Diana, cujo legado continuou a cativar o mundo muito tempo depois de sua trágica morte. Camila frequentemente enfrentava não apenas o ceticismo público, mas também o julgamento privado das pessoas ao seu redor, o que dificultava encontrar um lugar onde pudesse ser vista simplesmente por quem era e não por quem havia sido. Esse escrutínio também afetou sua família, especialmente sua filha, Laura Lopes. Ao contrário do príncipe William e do príncipe Harry, que nasceram na vida real e estavam acostumados com suas pressões, Laura foi empurrada para um mundo do qual nunca pediu para fazer parte. A atenção constante da mídia e o interesse público em cada movimento seu a ligaram, injustamente em muitos aspectos, ao passado de sua mãe. Laura se viu sob o microscópio, lidando com as consequências de decisões tomadas muito antes de seu nascimento, e o peso da opinião pública frequentemente recaía sobre seus ombros. Nos últimos meses, a família real enfrentou novas controvérsias, incluindo alegações de má conduta e má administração financeira. Esses escândalos trouxeram um novo exame minucioso do papel de Camila, intensificando o foco do público e da mídia em todos os seus movimentos. Com as tensões internas supostamente aumentando e os rumores de traição circulando dentro da família, a atmosfera tornou-se cada vez mais tóxica. Para Camila, a pressão crescente tornou-se insuportável, fazendo com que ela se afastasse dos holofotes. O impacto emocional desses anos de tensão acabou levando à sua decisão de renunciar aos seus deveres reais. Uma medida que, segundo informações internas, não foi tomada de forma impulsiva, mas sim como resultado de anos de estresse e isolamento acumulados. As reações do público à renúncia de Camila foram divididas. Os apoiadores elogiaram sua dedicação e resiliência diante de décadas de críticas, enquanto os detratores consideraram sua saída como um acerto de contas com seu passado controverso. No entanto, sua decisão deixa um vazio significativo na monarquia. Enquanto o rei Carlos III navega nessa nova realidade, a estabilidade da instituição parece mais frágil do que nunca. A filha de Camila, Laura, supostamente sente tristeza e alívio
com a decisão de sua mãe. Para Laura, a renúncia pode oferecer um alívio dos holofotes e uma chance de recuperar um senso de normalidade. Enquanto isso, a monarquia enfrenta questões sobre seu futuro. A renúncia de Camila expõe fraturas mais profundas dentro da instituição real, provocando reflexões sobre sua capacidade de se adaptar e perdurar. Em sua despedida, Camila expressou gratidão pelas oportunidades que teve de servir, mas reconheceu que era hora de priorizar seu bem-estar. Suas palavras, um lembrete pungente do lado humano da realeza, encerraram o capítulo de sua vida definido pela resiliência e vulnerabilidade. Sua renúncia provavelmente será lembrada como um momento que destacou tanto as complexidades da vida real, quanto os desafios duradouros da tradição e do dever. Após o eventual falecimento do rei Carlos III, o futuro da rainha Camila provavelmente será moldado por uma mistura de tradição real, percepção pública e suas escolhas pessoais. Como rainha viúva, ela teria menos responsabilidades e menos visibilidade pública, o que lhe daria a chance de refletir e ter uma vida mais tranquila. Essa transição poderia permitir que ela se concentrasse na família e nas paixões pessoais, afastando-se das controvérsias que definiram grande parte de seu mandato real. Enquanto isso, o príncipe William e a princesa Kate estão lidando com as complexidades da criação de seus filhos, príncipe George, princesa Charlotte e príncipe Louis, sob o olhar sempre atento do público. Por fora, a família parece feliz, com as risadas das crianças enchendo o palácio de Kensington. No entanto, mudanças sutis em seu comportamento geraram preocupações. George, antes confiante e extrovertido, tornou-se mais reservado. Charlotte, tipicamente gentil, começou a demonstrar frustração, enquanto o comportamento de Louis mudou de uma forma que seus pais acham difícil de identificar. À medida que os jovens membros da realeza crescem, eles estão se tornando indivíduos mais confiantes e compassivos, aprendendo a equilibrar as expectativas exigentes da vida pública com seu desenvolvimento pessoal. O príncipe George, o mais velho, está cada vez mais sob os holofotes. Com pouca idade, ele já está assumindo as responsabilidades inerentes à sua posição de segundo na linha de sucessão ao trono. Sua educação na escola Thomas, em Battersea, foi cuidadosamente escolhida para proporcionar a ele uma formação completa e fundamentada, mantendo-o em contato com o mundo real e preparando-o para o futuro. Além de sua jornada acadêmica, George se tornou uma presença constante nos principais eventos da realeza. Sua presença no Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II e na coroação do rei Charles III, entre outros, marcou seu crescente envolvimento nos deveres públicos da família real. Essas aparições não apenas destacam seu papel na monarquia, mas também refletem a cuidadosa preparação que ele está recebendo para um dia assumir o peso das responsabilidades reais. Recentemente, George até começou a ter aulas de voo, sinalizando sua disposição para assumir novos desafios e marcando outro marco importante em sua jovem vida. Está claro que William e Kate estão trabalhando duro para garantir que George cresça com um senso de propósito e dever, mas também com a liberdade de desenvolver seu caráter e seus interesses. A princesa Charlotte, conhecida por sua personalidade animada e carismática, também está trilhando seu caminho dentro da família real. Sua paixão pelas artes a tornou uma das favoritas do público, pois ela demonstra uma energia e um entusiasmo que são contagiantes. Seja em uma aparição pública ou em um evento familiar, o comportamento espirituoso de Charlotte transparece, o que a torna uma figura adorada e identificável. Apesar da imensa pressão decorrente de seu status real, seus pais William e Kate se esforçam para proporcionar a ela o máximo de normalidade possível. Eles pretendem criar um ambiente onde Charlotte possa prosperar como criança e desenvolver seus interesses sem o peso constante do escrutínio público. No entanto, fazer parte de uma família tão icônica significa que, não importa o quanto eles tentem proteger seus filhos, algum nível de atenção é inevitável. Charlotte, por sua vez, parece lidar com a atenção com graça e maturidade, além de sua idade, interagindo com o público de uma forma que reflete os valores de bondade e autenticidade de seus pais. O príncipe Louis, o mais jovem dos três, exala uma natureza brincalhona e curiosa que cativou o público desde suas primeiras aparições. Embora seja o quinto na linha de sucessão ao trono e ainda seja muito jovem, Louis já demonstrou uma afinidade para roubar os holofotes com seu sorriso contagiante e sua energia animada. Seu comportamento despreocupado e atrevido em eventos reais
Tornou-se um dos favoritos dos fãs e é evidente que sua personalidade transparece em momentos públicos. Apesar de sua posição mais distante na linha de sucessão, Louis é incrivelmente próximo de seus irmãos mais velhos, e o vínculo que eles compartilham é evidente na maneira como interagem uns com os outros. Enquanto George e Charlotte podem ser mais visíveis publicamente em seus papéis reais, Louis traz uma nova dinâmica para a minha família. Lembrando a todos que a família real não se trata apenas de dever e responsabilidade, mas também de amor, risos e brincadeiras. No entanto, a vida na família real está longe de ser simples, e as crianças enfrentam inúmeros desafios que vêm com sua posição única. As pressões do protocolo real, a atenção constante da mídia e a tensão emocional das tensões familiares contribuem para a complexidade de suas vidas. O rompimento entre o príncipe William e o príncipe Harry, frequentemente mencionado como uma das divisões familiares mais significativas na história recente da realeza, criou um ambiente difícil para as crianças navegarem. Embora George, Charlotte e Louis talvez não compreendam totalmente as complexidades desses conflitos, a atmosfera dentro da família, sem dúvida, os afetou. O peso das lutas internas da família, combinado com o fascínio do público pela vida pessoal da família real, torna difícil para esses jovens membros da realeza ter uma infância típica. A atenção constante da mídia a cada detalhe de suas vidas significa que cada passeio em família, cada sorriso e cada momento de interação entre irmãos é examinado pelo público. A constante barragem de atenção pode ser esmagadora para qualquer criança e, para os jovens membros da realeza, pode ser particularmente desafiadora. As contínuas tensões familiares, que foram amplamente divulgadas na mídia, também pressionaram a geração mais jovem. O peso emocional de ver seus pais e parentes envolvidos em disputas públicas pode ter um impacto em seu bem-estar emocional. À medida que crescerem, as crianças inevitavelmente sofrerão as pressões da vida real, desde os holofotes em cada movimento delas até o ônus do legado. Ainda assim, William e Kate estão fazendo o possível para proporcionar um ambiente de apoio onde seus filhos possam aprender os valores de compaixão, responsabilidade e resiliência emocional. A esperança é que, apesar dos desafios que enfrentam, os jovens membros da realeza surjam como indivíduos fortes e completos, capazes de levar o legado da família real para o futuro, ao mesmo tempo em que se mantêm fiéis às suas próprias identidades. À medida que as crianças crescem, seus pais permanecem dedicados a protegê-las dos aspectos mais severos da vida real, ao mesmo tempo em que as ajudam a aceitar seus papéis. A jornada de George, Charlotte e Louis será marcada por oportunidades e desafios, mas com o apoio de sua família, espera-se que eles prosperem. Os relacionamentos e a dinâmica interna da família real britânica há muito tempo cativam a atenção do público, muitas vezes refletindo as pressões de equilibrar a tradição com as expectativas modernas. Nos últimos anos, a jornada do príncipe Harry e Meghan Markle tem sido um ponto focal de intriga e tensão. Quando Harry começou a namorar Meghan em 2017, isso levantou questões imediatas dentro da família real. O príncipe William, sempre protetor de seu irmão mais novo, supostamente expressou preocupação com a velocidade do relacionamento deles e seu possível impacto na monarquia. A transição de Meghan para a vida real foi recebida com entusiasmo e desafios. As diferenças de personalidade e de formação cultural foram frequentemente citadas como fatores que contribuíram para o relacionamento tenso entre eles. À medida que Harry e Meghan assumiam seus deveres reais, as divergências entre Harry e William se aprofundavam, principalmente sobre a distribuição de responsabilidades e o futuro da monarquia. As coisas chegaram ao auge em janeiro de 2020, quando Harry e Meghan anunciaram sua decisão de se afastar dos deveres reais e se mudar para a América do Norte. O anúncio, feito sem consulta prévia aos membros seniores da família, levou a uma reunião de emergência em Sandringham. Embora a reunião tivesse como objetivo tratar da saída deles, o rompimento entre os irmãos persistiu, embora aparições conjuntas, como na inauguração da estátua da princesa Diana em 2021, tenham sugerido esforços para a reconciliação. A extensão de seu vínculo renovado ainda não está clara. Essas tensões também afetaram a capacidade de seus filhos de formar relacionamentos próximos com seus primos, acrescentando outra camada de complexidade à dinâmica familiar. O legado do príncipe Charles e da princesa Diana,
e de Camilla Parker Bowles continua a influenciar profundamente a família real. A natureza pública do caso entre Charles e Camilla durante seu casamento com Diana deixou cicatrizes duradouras no príncipe William, que era apenas uma criança na época. Esse período de turbulência moldou a visão de William sobre relacionamentos e criação de filhos. Determinado a evitar a dor que experimentou, William priorizou ser um pai presente e emocionalmente disponível para seus filhos, o príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis. Entretanto, o peso da história da família permanece. George, em particular, enfrenta a pressão das expectativas como futuro rei, enfrentando os desafios do dever real ao lado de seus irmãos. O relacionamento de William com Camilla também tem sido marcado por tensões. Relatórios sugerem que ele e Kate expressaram preocupações sobre a adequação de Camilla como rainha consorte, temendo que o passado dela pudesse prejudicar a reputação da monarquia. Essas disputas causaram atrito com o príncipe Charles, que defendeu Camilla contra suas reservas. O escrutínio público da família real se intensificou em 2019, quando William e Harry enfrentaram reações negativas por usarem jatos particulares para viagens pessoais, apesar de sua defesa ambiental. Embora preocupações com segurança e esforços para compensar as emissões de carbono tenham sido oferecidos como explicações, essa controvérsia não só afetou a imagem pública dos irmãos, mas também deixou uma impressão em seus filhos. O príncipe George começou a notar mudanças no estilo de vida de sua família, pois seus pais aumentaram os esforços para reduzir a pegada de carbono, usando o transporte público e a carona solidária sempre que possível. A controvérsia sobre o jato particular exemplificou as dificuldades de equilibrar o privilégio real com a crescente demanda por transparência e sustentabilidade no mundo moderno. À medida que a família real britânica continua a evoluir, ela lida com essas complexidades enquanto se esforça para se adaptar às mudanças nas expectativas do público. De laços familiares tensos ao impacto duradouro de escândalos passados, a jornada da família reflete a delicada interação entre tradição e modernidade. Para a geração mais jovem, George, Charlotte e Louis, o futuro reserva desafios e oportunidades. Eles carregam o peso da história de sua família, mas também representam o potencial de renovação e resiliência em uma monarquia em constante mudança. A família real britânica sempre foi um símbolo de tradição e dever, mas as jornadas pessoais de seus membros revelam um lado profundamente humano de seus papéis públicos. Nos últimos anos, o príncipe William e Kate, princesa de Gales, enfrentaram desafios profundos que moldaram suas vidas e as de seus filhos. Os esforços da família para adotar a responsabilidade ambiental começaram em meio ao escrutínio público sobre o uso de jatos particulares. Embora a controvérsia tenha gerado críticas generalizadas, também se tornou um momento de aprendizado e crescimento para os jovens membros da realeza. A princesa Charlotte, com apenas 4 anos de idade na época, foi particularmente perspicaz. Embora não entendesse completamente os detalhes, ela podia sentir a tensão e se preocupava com a forma como as pessoas poderiam ver sua família. Charlotte começou a se interessar por atividades como plantar árvores e reduzir o desperdício. O príncipe Louis, com apenas 1 ano de idade na época, era muito jovem para entender a situação, mas cresceu absorvendo os valores incutidos em sua família. Com o tempo, os irmãos passaram a entender a importância de pequenas ações para fazer uma grande diferença e levaram essas lições para suas vidas com determinação e orgulho. A polêmica do jato particular não apenas enfatizou a importância da gestão ambiental, mas também aproximou a família. Isso se tornou um catalisador para discussões sobre a responsabilidade deles de liderar pelo exemplo. Enquanto William e Kate orientavam seus filhos nessa experiência de aprendizado, eles se orgulhavam de vê-los desenvolver um forte senso de responsabilidade social e um desejo de causar um impacto positivo no mundo. A união da família foi testada ainda mais em 2024, quando Kate anunciou sua batalha contra o câncer. Em março, ela compartilhou que estava fazendo quimioterapia para um tipo não especificado de câncer e, em setembro, revelou com alegria que havia concluído o tratamento e estava livre do câncer. Os relacionamentos e a dinâmica interna da família real britânica, há muito tempo, cativam a atenção do público, muitas vezes refletindo as pressões de equilibrar a tradição com as expectativas modernas. Nos últimos anos, a jornada do príncipe Harry e Meghan Markle tem sido um ponto focal de intriga e tensão. Quando Harry começou a namorar Meghan, em 2017, isso levantou questões imediatas dentro da família real.
O príncipe William, sempre protetor de seu irmão mais novo, supostamente expressou preocupação com a velocidade do relacionamento deles e seu possível impacto na monarquia. A transição de Meghan para a vida real foi recebida com entusiasmo e desafios, com relatos de tensão entre ela e Kate Middleton. As diferenças de personalidade e formação cultural foram frequentemente citadas como fatores de seu relacionamento tenso. À medida que Harry e Meghan assumiam seus deveres reais, as divergências entre Harry e William se aprofundavam, principalmente sobre a distribuição de responsabilidades e o futuro da monarquia. As coisas chegaram ao auge em janeiro de 2020, quando Harry e Meghan anunciaram sua decisão de se afastar dos deveres reais e se mudar para a América do Norte. O anúncio, feito sem consulta prévia aos membros seniores da família, levou a uma reunião de emergência em Sandringham. Embora a reunião tivesse o objetivo de tratar da saída deles, a divisão entre os irmãos persistiu. Embora aparições conjuntas, como na inauguração da estátua da princesa Diana em 2021, tenham sugerido esforços de reconciliação, a extensão de seu vínculo renovado ainda não está clara. Essas tensões também afetaram a capacidade de seus filhos de formar relacionamentos próximos com seus primos, acrescentando outra camada de complexidade à dinâmica familiar. O legado do príncipe Charles, da princesa Diana e de Camilla Parker Bowles continua a influenciar profundamente a família real. A natureza pública do caso entre Charles e Camilla durante seu casamento com Diana deixou cicatrizes duradouras no príncipe William, que era apenas uma criança na época. Esse período de turbulência moldou a visão de William sobre relacionamentos e criação de filhos. Determinado a evitar a dor que experimentou, William priorizou ser um pai presente e emocionalmente disponível para seus filhos, o príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis. Entretanto, o peso da história da família permanece. George, em particular, enfrenta a pressão das expectativas como futuro rei, navegando pelos desafios do dever real ao lado de seus irmãos em um cenário real moderno que enfatiza a individualidade e a abertura emocional. O relacionamento de William com Camilla também tem sido marcado por tensões. Relatórios sugerem que ele e Kate expressaram preocupações sobre a adequação de Camilla como rainha consorte, temendo que o passado dela pudesse prejudicar a reputação da monarquia. Essas disputas causaram atrito com o príncipe Charles, que defendeu Camilla contra suas reservas. A tensão resultante ressaltou a complexidade de conciliar as histórias pessoais com as demandas do serviço público, destacando os desafios inerentes aos relacionamentos reais. O escrutínio público da família real se intensificou em 2019, quando William e Harry enfrentaram reações negativas por usarem jatos particulares para viagens pessoais, apesar de sua defesa ambiental. Embora preocupações com segurança e esforços para compensar as emissões de carbono tenham sido oferecidos como explicações, as críticas destacaram a hipocrisia percebida. Essa controvérsia não afetou apenas a imagem pública dos irmãos, mas também deixou uma impressão em seus filhos. O príncipe George, então com 6 anos, começou a notar mudanças no estilo de vida de sua família, pois seus pais aumentaram os esforços para reduzir a pegada de carbono, usando o transporte público e a carona solidária sempre que possível. A controvérsia sobre o jato particular exemplificou as dificuldades de equilibrar o privilégio real com a crescente demanda por transparência e sustentabilidade no mundo moderno. À medida que a família real britânica continua a evoluir, ela lida com essas complexidades enquanto se esforça para se adaptar às mudanças nas expectativas do público. De laços familiares tensos ao impacto duradouro de escândalos passados, a jornada da família reflete a delicada interação entre tradição e modernidade. Para a geração mais jovem, George, Charlotte e Louis, o futuro reserva desafios e oportunidades. Eles carregam o peso da história de sua família, mas também representam o potencial de renovação e resiliência em uma monarquia em constante mudança. A família real britânica sempre foi um símbolo de tradição e dever, mas as jornadas pessoais de seus membros revelam um lado profundamente humano de seus papéis públicos. Nos últimos anos, o príncipe William e Kate, princesa de Gales, enfrentaram desafios profundos que moldaram suas vidas e as de seus filhos. Príncipe George, princesa Charlotte e príncipe Louis. Os esforços da família para adotar a responsabilidade ambiental começaram em meio ao escrutínio público sobre o uso de jatos particulares. Embora a controvérsia tenha gerado críticas generalizadas, também se tornou um momento de aprendizado e crescimento para os jovens membros da realeza.
A princesa Charlotte, com apenas 4 anos de idade na época, foi particularmente perspicaz. Embora não compreendesse totalmente os detalhes, ela podia sentir a tensão e se preocupava com a forma como as pessoas poderiam ver sua família. Inspirada pelas ações de seus pais para adotar práticas sustentáveis, Charlotte começou a se interessar por atividades como plantar árvores e reduzir o desperdício. O príncipe Louis, então com apenas 1 ano de idade, era muito jovem para entender a situação, mas cresceu absorvendo os valores incutidos em sua família. Com o tempo, os irmãos passaram a entender a importância de pequenas ações para fazer uma grande diferença. E eles levaram essas lições para suas vidas com determinação e orgulho. A polêmica do jato particular não apenas enfatizou a importância da gestão ambiental, mas também aproximou a família. Isso se tornou um catalisador para discussões sobre a responsabilidade de liderar pelo exemplo. Enquanto William e Kate orientavam seus filhos nessa experiência de aprendizado, eles se orgulhavam de vê-los desenvolver um forte senso de responsabilidade social e um desejo de causar um impacto positivo no mundo. A união da família foi testada ainda mais em 2024, quando Kate anunciou sua batalha contra o câncer. Em março, ela compartilhou que estava fazendo quimioterapia para um tipo não especificado de câncer e, em setembro, revelou com alegria que havia concluído o tratamento e estava livre do câncer.